Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e trago para você as principais notícias do dia, com análise, opinião e tudo o que você precisa saber para ficar muito bem informado. O que estará nos jornais de amanhã, eu trago para você a partir de agora. Bolsonaro pede esclarecimento sobre limites da cautelar e a defesa disse que ele não descumpriu as medidas cautelares quando se pronunciou ontem. Alexandre de Moraes bloqueia bens móveis e imóveis de Eduardo Bolsonaro. E o Tigrão de teclado responde raivoso. Líder do PT aciona o STF para impedir que governadores contratem Eduardo Bolsonaro como secretário estadual nos Estados Unidos. Siri na lata. Oposição chora as pitangas porque não conseguiu a volta das sessões parlamentares em pleno recesso branco. E o emendoduto, mistura de emenda com propinoduto. Em 5 anos, 106 bilhões de reais em emendas foram pagas, ignorando necessidades das cidades, mostra um levantamento do UOL. E claro, você não pode perder o editorial de hoje. Eu trago para você uma análise profunda do que está acontecendo na nossa política brasileira e do que nós podemos esperar para as próximas eleições. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal da Joyce. Bom, gente, o Bolsonaro pediu esclarecimentos sobre os limites da cautelar que foi imposta, as medidas cautelares que foram impostas a ele pelo ministro Alexandre de Moraes e confirmadas pela primeira turma do STF, e a defesa dele disse que ele não descumpriu as medidas cautelares quando se pronunciou ontem. Você se lembra? Ontem ele não chegou a dar uma entrevista formal, mas informalmente ele se pronunciou, né, e falou ali, né, com alguns repórteres e alguns apoiadores. E Moraes havia dado ontem 24 horas para que a defesa do Bolsonaro apresentasse as explicações sobre esse descumprimento das medidas cautelares, porque as medidas envolvem a questão da tornozeleira eletrônica, o não uso de redes sociais, nem dele, nem de terceiros, está em casa até às 7 da noite, não sair antes das 7 da manhã. E a decisão de Moraes foi tomada após o Bolsonaro fazer um discurso na saída de uma reunião com parlamentares da oposição ontem, lá na Câmara dos Deputados. A fala foi filmada, obviamente, né, por deputados e por pessoas que estavam lá, e foram reproduzidas em diversas redes sociais de terceiros. Gente, muita gente está discutindo o tamanho do alcance das medidas do ministro Alexandre de Moraes, não é? O ministro Alexandre de Moraes colocou uma série de sanções para Bolsonaro. São medidas cautelares, justamente porque havia uma série de descumprimento daquilo que se esperava de alguém que está sendo julgado, né, pelos crimes, são 7 crimes, entre eles a abolição do Estado Democrático de Direito de forma violenta, e Bolsonaro continuava fazendo campanha e ainda organizando uma fuga. Né? O fato é esse, a Polícia Federal tinha indícios de que ele estava organizando uma fuga. Né? A PGR acompanhou tudo o que as provas que a Polícia Federal entregou para o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. E o PGR deixou isso claro quando pediu para Alexandre de Moraes, essa operação da Polícia Federal, que havia sim o risco de fuga. Então a gente não está falando de um futuro presidiário, porque ele vai ser condenado qualquer. A gente está falando de alguém que foi presidente da República, que cometeu uma série de crimes, que tentou dar um golpe de Estado no Brasil e que armava uma fuga. Então, colocar uma tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro e deixá-lo livre nas redes sociais, onde ele faz o que quer, o que bem entende, onde ele ataca autoridades, onde ele faz as maiores atrocidades e onde ele consegue movimentar muitos e muitos milhões de seguidores, inclusive robôs também, que eles compram robôs, né? Para que o discurso deles, a narrativa deles, chegue até as pessoas, deixando as pessoas cegas do que realmente está acontecendo, né? É uma coisa que aconteceria, obviamente. Então, é claro que cercear a liberdade de uma pessoa em redes sociais é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. Mas no caso de Bolsonaro não havia outro caminho.
Não há outro caminho para alguém que age nas redes como ele age nas redes. Para alguém que tem uma quadrilha, uma organização criminosa nas redes sociais. É isso que Bolsonaro tem, uma organização criminosa nas redes sociais. Então, o fato dele não usar as redes dele, mas poder usar redes de terceiros, não muda absolutamente nada. Se ele puder usar redes de terceiros, ele vai lá e vai usar. E vai ficar dando entrevista na imprensa e vai fazer isso de palanque, vai transformar as medidas cautelares em palanque político. Né? Então, é correta a análise do STF sobre esse assunto. De fato, é preciso manter Bolsonaro longe das redes sociais até o julgamento. E o ministro do Supremo determinou também um bloqueio de todos os bens móveis e imóveis de Eduardo Bolsonaro, assim como as contas bancárias e a chave Pix. A decisão de Alexandre de Moraes era sigilosa. Foi proferida no sábado no âmbito do inquérito que apura a atuação do Eduardo Bananinha nos Estados Unidos. Eduardo viajou ao país para denunciar uma suposta perseguição política do STF à família Bolsonaro, ao Jair Bolsonaro, ao Coelhinho da Páscoa, Chapeuzinho Vermelho, Papai Noel e quem mais você quiser. Com essa decisão de Moraes, o Eduardo fica proibido, impedido de fazer qualquer movimentação financeira, de receber ou enviar dinheiro, de enviar novos PIX. E, além disso, devido à ordem de bloqueio, o salário da Câmara dos Deputados ficará retido na conta. Não que ele precise desse salário, né, gente? E eu também duvideodó que os 2 milhões em PIX que o Bolsonaro enviou para o Eduardo estejam em contas brasileiras. Certamente já está no banco americano há muito tempo. Então, deve ter lá um grande efeito essa decisão, mas é alguma coisa. O Eduardo, pelo X, o antigo Twitter, chamou a medida de arbitrária e criminosa e também defendeu o impeachment de Alexandre de Moraes. Eu gosto como o Eduardo é um tigrão de teclado, né? Gente, quando eu estava na Câmara, era um negócio interessantíssimo, porque ele me xingava nas redes sociais. Quando chegava na Câmara, que eu estava lá, ele não conseguia me olhar nos olhos. Ele baixava os olhos para me ver de tão covarde que é. Ele tinha medo de me encarar. E eu fazia questão de olhar fixamente para ele, e ele abaixava os olhos. Ele abaixava os olhos, ele olhava para cá, olhava para lá, ele não conseguia, porque ele é um covarde. Agora, quando tá com o tecladinho na mão, quando tá com o X ali, ele é um tigrão, gente. Ele é corajoso que só, quase o super-homem. Bom, o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Faria, acionou o STF para pedir que o STF impeça que governadores contratem Eduardo Bolsonaro como secretário para trabalhar nos Estados Unidos. Eu adiantei ontem para vocês que governadores, o de São Paulo, tiro no pé, Tarcísio de Freitas, o de Santa Catarina, para ele tanto faz, Jorginho, o estado é totalmente bolsonarista, e agora do Rio de Janeiro, cogitam oferecer esse cargo, um cargo de secretário para o Eduardo, para financiar o deputado malandro que atua contra o Brasil nos Estados Unidos. É para acabar um negócio desse, gente, é para acabar um negócio desse. É um tiro no pé sem tamanho. Se Tarcísio fizer isso, o tiro no pé vai ser de bazuca, né? Vamos ver se os outros governadores vão ter coragem. E Carlos Bolsonaro hoje, gente, me deu a sensação de que ele acusou um golpe. Em uma rede social, ele criticou a investigação sobre a cabulosa compra de dólares pouco antes do anúncio do tarifaço e a venda logo depois do anúncio com o dólar em forte alta. Carlos Bolsonaro disse que fazer isso é uma devassa na vida das pessoas e que o dólar nem subiu tanto assim. Quem está investigando quem é a pessoa que fez essa compra, ou as pessoas, os empresários, quem teve a informação privilegiada, né, se foi tráfico de influência, é o ministro Alexandre de Moraes. E para mim, o Carlos Bolsonaro nessa, gente, ele deu assim uma tropeçada, como se diz no interior de Minas, uma trupicada, deu uma trupicada. Por que ele assim está preocupado com isso? Teria Carlos Bolsonaro, a família Bolsonaro, ou empresários no entorno da família Bolsonaro alguma coisa a ver com isso? Por que Carlos está metendo o bedelho nisso? Assim, do nada. Sem ninguém provocar a família Bolsonaro. Esquisito, gente, esquisito demais um negócio desse. Bom, vamos lá. Pacotão contra o STF que vem lá do Congresso Nacional. Os aliados do Bolsonaro, o pessoal da oposição, planeja aprovar
medidas contra o STF a partir de agosto, né? O ex-presidente, o Jair Bolsonaro, deve ser julgado até setembro. Essa é a perspectiva, contando ali os tempos da defesa de do CID, os tempos da defesa também. Já está acabando o tempo da defesa do CID, tá? E o tempo da defesa também dos outros envolvidos, inclusive Bolsonaro. Esse contra-ataque planejado pela oposição no Congresso Nacional contra o Supremo era esperado na corte antes mesmo das medidas adotadas por Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Faz bastante tempo que o Congresso fica ameaçando o STF, fica secada de braço entre o STF e o Congresso Nacional. No tribunal, a expectativa era de represália, isso por conta de decisões tomadas no último semestre. Teve a questão do IOF, tem a eterna queda de braço das emendas parlamentares, em que o STF cobra mais transparência, cobra que as emendas não sejam feitas via Pix, que acabe essa coisa de via Pix, né? As emendas, aliás, foram um motivo de embate constante entre Congresso e Supremo nos últimos anos. Embora a determinação da Corte seja pela garantia de transparência dos repasses, os deputados e senadores encontram sempre uma forma, gente, de dar uma escapadinha da regra. Eles dão um jeito de deixar a regra para lá e de fazer malandragem. Especialmente, eu dizia isso hoje um pouco mais cedo para um amigo, especialmente as raposas velhas da política. Você pega aquela turma antiga, ligada ao Sarney, turma de Ciro Nogueira, né? Uma coisa só. E teve também o caso do IOF e outros embates entre as duas casas. Na segunda-feira, ontem, portanto, o Jair Bolsonaro se reuniu com deputados e senadores da oposição para conversar sobre o assunto, porque tudo que o Bolsonaro quer também é levar sanções aí ao STF. Depois desse encontro, os parlamentares anunciaram medidas que o grupo deve adotar na volta das atividades legislativas em agosto. Na verdade, eles queriam fazer isso logo já, mas eu vou contar para vocês por que não vão fazer agora, né? A meta da oposição é de aprovar o impeachment de Moraes e anistiar os presos do 8 do 1 e acabar com o foro privilegiado. Eu só concordo com essa última. Gente, eu duvido mas eu duvido que o impeachment do Alexandre de Moraes seja aprovado e que a anistia do 8 do 1 seja aprovada. Mas eu duvido, porque é só a turma mais radical bolsonarista que está comprando essa briga, né? O restante não quer saber dessa briga, não. O restante está mais preocupado com o dia de amanhã. Então, nem a situação, nem o pessoal nem o PL está unido nessa pauta inteira aí da anistia e também do impeachment. O impeachment tem que ser via Senado, tem que ser pelo Senado, é o Senado que vota o impeachment, né? Mas eu duvido que isso passe, né? A ver, vamos ver. Bom, e a oposição está nervosa, feito siri na lata, gente. Hoje os deputados da oposição falaram aos quatro cantos que a proibição de não permitir que o recesso acabe é ilegal, a proibição de permitir o fim, né, do recesso é ilegal. O PL quer acelerar essa votação, como eu disse para você, de anistia, de projetos contra o STF. E esse faniquito todo veio depois que o Hugo Mota proibiu as reuniões no recesso. A oposição, que é idiota, protestou contra essa decisão do Hugo Mota com uma bandeira do Donald Trump. Você acredita nisso? Estava lá a turma do PL, os Sóstenes Cavalcantes bravejando, subindo nas tamancas, rodando a baiana, né? Falando em alto e bom som, com o dedo em riste, né? E tinha um idiota da oposição com a bandeira do Trump, que está ferrando com o Brasil, por questões políticas, ideológicas e por conta do Bolsonaro, né? Nós temos o Eduardo lá articulando contra o Brasil o tempo todo com o Trump. E aí vai o idiota e estende a bandeira do Trump. Até teve um ou outro da oposição que diz, amigo, fecha esse negócio aí. O idiota, no caso, é o delegado Caveira, né? E aí teve um ou outro que diz, amigo, fecha essa bandeira aí, vai ficar ruim esse negócio, não tem nada a ver essa bandeira do Trump aqui e tal, né? Bom, Hugo Mota, o que disse o presidente da casa? Ele disse o óbvio, que proibiu as sessões por falta de pluralidade. Apenas os deputados da oposição estariam na sessão. Não ia ter deputado do outro lado, gente. Não é o fim da picada. Vai botar o quê? Vai botar para votar alguma coisa em que só tem gente da oposição? Que não tem gente de outros partidos? Só tá o PL na Câmara? Ah, é o fim da picada. Esse povo, eu não sei se não tem noção, se é cretinice ou essa gente é sem noção mesmo.
Vamos falar do efeito Trump, mudando aí de pato para ganso, gente. Efeito Trump no agronegócio. O agro prevê uma perda de 5 bilhões e 800 milhões de dólares com as tarifas de Donald Trump. O cenário de horror na economia é de horror, enquanto o Eduardo Bolsonaro continua, o gênio, continua comemorando as sanções contra o Brasil, né? E dobrando a aposta, e dizendo que vem mais sanções por aí. Para você ter uma ideia, só no setor de carnes, as vendas para os Estados Unidos caíram 60%. Isso depois de um recorde que teve em abril. As exportações diminuíram após Donald Trump sobretaxar as importações dos produtos brasileiros. Eu estou falando daquela sobretaxa de 10% ainda, tá? Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Carnes, o Brasil enviou quase 48 toneladas de carne, 48 mil toneladas de carne bovina in natura para os Estados Unidos, maior quantidade vendida para um mês em 2025. Mas em maio o volume caiu para 27.413 toneladas, um mês depois que Donald Trump anunciou a sobretaxa de 10% para produtos brasileiros. Em julho, porém, o presidente americano anunciou essa taxa de 50% a partir de 1º de agosto. Em junho, as exportações de carne no Brasil para os Estados Unidos já caíram mais ainda, para 18.232 toneladas. Já até o dia 21 de julho, agora desse mês, ontem, portanto, o volume vendido foi de 9.745 toneladas. Quer dizer, parabéns, né? Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, família Bolsonaro, por tudo que vocês estão fazendo aí contra o Brasil. O agro prevê aí um prejuízo de quase 6 bilhões de dólares com as medidas adotadas, com a tarifa já de 10% mais essa outra que está vindo, né, que vem 40% para arredondar para 50%, e a gente sabe que o agro é o que carrega o Brasil nas costas, né? Muito do superávit brasileiro vem por conta do agro, né? Falando em superávit, gente, vamos falar de liberação de recursos. E o Lula tá faceiro, gente, né? Depois que ele teve o decreto do IOF liberado, garantido pelo Supremo, uma parte só que não foi garantida, mas a maioria foi, ele liberou dinheiro de contingenciamento, liberou 20 bilhões e 600 bilhões em despesas do orçamento agora desse ano. Isso porque teve arrecadação com a exploração de recursos naturais, principalmente o leilão em áreas do pré-sal. O principal motivo da revisão foi isso, mas também teve, obviamente, né, me fugiu a palavra, gente, outras perspectivas de entrada de dinheiro. Pronto, veio a palavra. Outras perspectivas de entrada de dinheiro, como o dinheiro que vem do IOF. Quero falar um pouquinho para você de emenda parlamentar. Gente, o UOL fez um levantamento que, ao mesmo tempo que é um levantamento sensacional, é aterrorizante, né? Porque mostra que em 5 anos, 106 bilhões de reais do dinheiro público, 106 bilhões de reais do dinheiro público foram pagos em emendas, ignorando completamente a necessidade das cidades. Quer dizer, deputados, senadores pagando as emendas sem estar nem aí para o que o povo precisa. O estudo revela que os congressistas priorizam os interesses eleitorais e ignoram os indicadores sociais dos municípios. A distribuição das emendas parlamentares nos últimos 5 anos se realizou dessa forma, com essa solene ignorância às necessidades concretas da cidade. Eu já tinha dito isso para você, os deputados e senadores usam as emendas muito para fazer esquema e campanha, é isso que acontece, infelizmente. Quem não entra nesse bolo não fica, não sobrevive no Congresso Nacional. Essa conclusão foi de um levantamento realizado pelo UOL, foi publicado hoje de manhã, e o que pesou foi única e exclusivamente o interesse de contemplar os redutos eleitorais. Ou seja, o deputado federal vai lá, fala com o deputado estadual, também com o vereador, para que eles sejam cabos eleitorais, aí vai falar com o prefeito, porque o prefeito apoia, aí vai dar o dinheiro, aí vai ter um laranja que tem uma empresa que vai ser contratada pelo prefeito para fazer uma obra, aí fica dinheiro para o prefeito, fica dinheiro para o deputado, que só pensa em se perpetuar no poder, tanto o deputado quanto o senador.
Municípios com graves problemas de infraestrutura e pobreza receberam menos recursos por habitante do que cidades com características equivalentes aos melhores índices de desenvolvimento, né? E aí a gente vê qual é a prioridade dessa gente. Eu sempre disse para você, a prioridade dessa gente eu sei porque eu estive lá. Não entrei em esquema e não sobrevivi politicamente para contar história, porque não entrei em esquema. Ou você entra na panelinha dos esquemas, por menor que seja, porque tem lá os deputados, os ralés, né, os pezinhos de chulé, esse deputado mais ralé lá, aquele pessoal do fundão, né, aquele pessoal do fundão, assim, que ninguém sabe nem o nome. Aí tem os deputados mais, né, os grandões, aqueles que estão lá há vários mandatos, aqueles que já foram prefeitos, aqueles que conhecem bem o caminho das pedras. Esses aí, minha gente, olha, vai nas alturas aí o tamanho do esquema deste propinoduto, deste emendoduto, né, que infelizmente nós vemos acontecer no Brasil hoje. E vamos de editorial, minha gente? Quero falar com você sério, porque o assunto de hoje tem a ver com os próximos 5 anos no Brasil. O ano que vem, mais os próximos 4. E eu começo com uma pergunta. Por que hoje o nome tido como o maior nome da direita do Brasil é o de Jair Bolsonaro? Um homem tão estúpido que se mostrou ser corrupto em todas as células do seu corpo, que provou para o Brasil que o país não vale nada para ele, que desdenhou e atacou a nossa soberania, que colocou sua família, parte também envolvida em esquemas de corrupção, acima da nação brasileira. Parece não ter explicação, mas ela existe sim. E tem forma cronológica. Tem um começo, tem um meio, tem um fim. Eu vou te explicar. E é fácil de entender. Entre 2014 e 2018, vários sentimentos e ações anti-esquerda começaram a se desenvolver no país. Lembra-se? Era a época do governo de Dilma Rousseff. Dilma assumiu em 2014. Crescia o grito do cidadão decente, o cidadão que entendia minimamente de política, pedindo o impeachment de Dilma Rousseff. A Lava Jato mirava o Petrolão, maior esquema de corrupção da história do mundo. Repito, Petrolão, maior esquema de corrupção da história do mundo. Corruptos e corruptores enchiam as cadeias. Era algo inédito no Brasil. O juiz Sérgio Moro era herói nacional. Aos poucos, o castelo de corrupção da esquerda e do que havia em torno da esquerda estava sendo escancarado. E tudo indicava que iria desmoronar carta por carta. No meio desse contexto, depois de 2 governos de Lula e quase um de Dilma, né, o impeachment foi há 1 ano e meio antes de acabar o governo, apareceu um deputado que dizia ser antissistema, contra a esquerda, com valores conservadores e disposto a aprender o que é ser um liberal na economia, disposto a ouvir, disposto a conversar com especialistas, disposto a ter um posto Ipiranga como Paulo Guedes. Jair Bolsonaro roubou e personificou todo o sentimento anti-esquerda da população brasileira. Ele fez o que faz de melhor, usurpar o que não lhe pertence. E foi exatamente assim que aconteceu. Jair Bolsonaro sequestrou aquele movimento que existia anti-esquerda. E nós deixamos que isso acontecesse. Encarnando os sentimentos de uma população que queria tudo menos a esquerda, Bolsonaro foi ganhando espaço, foi ganhando corações, foi ganhando mentes. Não foi difícil para ele. Ele sabe e soube como fazer. Foi orientado para fazer. E a população tinha muita sede de mudança. Havia um sentimento de esperança. E naquele momento, depois de tanto horror com o PT, o sentimento de esperança parecia bastar. Quando Bolsonaro aparece, o sentimento de esperança da população brasileira foi transferido para ele. Um representante
ou que se mostrava ser um representante do povo naquele momento. Todos sabiam, eu sabia, você sabia, que Bolsonaro não era nem nunca foi um pensador extraordinário. Aliás, nem pensador ele era. Cá entre nós, eu e você sabíamos que ele era bem limitado. Mas a grande maioria da população tinha uma certeza. Eu tinha, que ele era honesto. E que ele seria contra as maracutaias que deixavam presidentes com o rabo preso com o centrão no Congresso Nacional. Nós tínhamos a certeza de que ele faria diferente, por mais difícil que fosse. Pois bem, Bolsonaro foi eleito. E muito rápido tudo começou a desmoronar. As primeiras investidas contra os pseudo-valores que ele pregava vieram por conta do esquema de rachadinha de seu filho Flávio Bolsonaro. Esquema, aliás, usual no gabinete de todos os filhos de Bolsonaro, todos os que têm mandato, e no gabinete do próprio ex-presidente enquanto deputado. E sempre foi assim, no gabinete de Bolsonaro. Eu só descobri isso, infelizmente, tempos depois. O tempo foi passando e muito rápido, Bolsonaro, que passava a ideia de ser um caçador de corruptos, virou o rei do centrão. Passou a aplaudir corruptos e corruptores, passou a abraçar e receber com tapete vermelho no Palácio do Planalto os envolvidos no mensalão, os envolvidos no petrolão, ou seja, a elite da má política brasileira. Chamo atenção para o centrão, quando eu falo da elite da má política brasileira. O PT, a gente já sabe. O PT a gente já conhece quem é. O centrão é o fiel da balança, nesse caso. E Bolsonaro virou rei do centrão. Em troca de votos no Congresso e de levar seu mandato sem grandes problemas, ele arrendou o governo. É isso mesmo, ele alugou, ele arrendou o governo. E também o orçamento para as raposas mais velhas da política brasileira. Ele colocou gente como Ciro Nogueira como chefe da Casa Civil dentro do Palácio do Planalto, na sala ao lado da sala dele. No final das contas, era só um deputado medíocre que durante 28 anos aprovou um único projeto. Um único projeto. E que estava na cadeira de presidente da República. E que depois que viu tanto poder, teve o seu lado corrupto, que sempre existiu, aflorado. A tragicomédia dessa história é que chegou um momento em que era Lula ou Bolsonaro, o ruim ou o pior. E aí você me pergunta, quem é o ruim, quem é o pior? Depende do assunto. É uma gangorra, uma balança. E a depender do assunto, um é o ruim, o outro é o pior. O Partido dos Trabalhadores levou 30 anos para chegar ao poder. Minou a educação, minou os intelectuais, preparou intelectuais com os ideais da esquerda, minou a cultura, minou a música, se infiltrou em tudo até conseguir chegar ao poder e para chegar ao poder. Até hoje, nossa cultura, nossa educação, parte de nossas músicas, de nossos intelectuais, tem mentes e corações sequestrados pela esquerda. E quando chegou o PT no poder, eles fizeram exatamente o que todos nós sabíamos que o PT ia fazer. Tomou conta do poder, espalhou a companheirada pelos mais altos cargos, lembre-se de Zé Dirceu, que sempre mandou e desmandou no governo até ser preso, montou esquemas de corrupção, vamos falar de mensalão e também petrolão, e sabe-se lá quantos outros esquemas de corrupção, distribuiu bilhões em dinheiro público para aliados políticos através de emendas, dinheiros para projetos, esquemas de desvio. Aliás, gente, qualquer semelhança com o que fez Bolsonaro não é mera coincidência. Qualquer semelhança com o que fez Bolsonaro não é mera coincidência. Bolsonaro e Lula precisam um do outro para sobreviver. Foi por isso que Bolsonaro negociou a Lava Toga, trabalhou fortemente, aliás, negociou a Lava Jato, trabalhou fortemente contra a Lava Jato e negociou também a Lava Toga, anulou e humilhou Sérgio Moro, que depois, num gesto triste,
se dobrou até mostrar os fundilhos para Bolsonaro de novo para ganhar a eleição. E o PT pavimentou o caminho para a liberdade de Lula junto com Bolsonaro. Foi um esquema só, uma coisa só. Tinha que ser Lula. A única chance de Bolsonaro ser eleito seria disputando com Lula. Ele apostava no medo da população com a volta da esquerda. O que ele não contava era que pouco mais da metade da população tinha mais medo de Bolsonaro retornando ao poder do que Lula retornando ao poder. Que triste. Agora, na próxima eleição, a história se repete. Lula, se tiver saúde, será candidato. Bolsonaro, provavelmente preso, estará comandando parte da eleição. Não sejamos ingênuos. O candidato da direita será aquele que receber as bênçãos de Bolsonaro. E aí pode ser alguém que seja um simples capacho desse horror da política brasileira, como Michele ou Eduardo, ou alguém que eventualmente possa entender o tamanho da cadeira de presidente da República e o respeito à Constituição e andar com as próprias pernas. Nesse caso, Tarcísio de Freitas, Caiado, Ratinho podem ser boas opções. Se não se acadelarem, eles podem conseguir reunir boa parte da direita. As bênçãos de Bolsonaro, por mais desprezíveis que possam parecer para alguns, serão importantes para levar idólatras bolsonaristas a votar num candidato que tenha neurônios fazendo sinapses na cabeça. E aqui se excluem automaticamente Michele e Eduardo, como eu disse, simples capachos do quase presidiário Jair Bolsonaro. E que ironia do destino, hein, gente? Um ex-presidiário que não deveria ter saído da cadeia na presidência da República e disposto a disputar uma nova eleição. E um ex-presidente que já usa a tornozeleira eletrônica com os dias contados para entrar no Chilindró. E ambos personagens centrais da disputa em 2026. É triste, é de uma pobreza política e intelectual sem precedentes, mas é essa a política brasileira. Esse modelo precisa acabar. Precisamos de novos líderes. Precisamos de novos líderes. Precisamos de novos líderes. Até lá, o Brasil segue sequestrado por canalhas que fazem exatamente a mesma coisa e que só têm o sinal tocado. Bolsonaro e Lula. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia de todos. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e curtir esse vídeo. Já dá sua curtida e compartilha. É importante que as pessoas comecem a discutir política já, para chegarem bem antenados e sabendo quem é quem nas próximas eleições. Beijo para vocês, ótima noite, até amanhã.